A gente estava falando sobre o camarada que fica mais velho e vai promover fuga. Sim. Eu achei interessante você falar sobre isso. Quais são as fugas, né? Você falou assim do cara que tem ali, que quer ser um meninão eternamente, né? Mas que na sua avaliação, né? Embora algumas pessoas, por exemplo, você pega o camarada ali que passou dos 50 e ele tem grana, tá? Ele já performou na carreira dele e ele vive ali com moças 20 anos mais jovem, né? E de repente, assim, parece que ele, como diz os psicanalistas, regride, né? Ele volta para um Sim. período assim, meio que do cara de 25, de. Como é que você vê isso, cara? Como é que você avalia essas fugas aí? É o preço que se paga por não investir, né, no processo de desenvolvimento ao longo da vida. Então, a gente sabe que essa fase, né, dos 40 até os 60 anos é uma fase em que a gente precisa entender um pouco mais o que a gente está fazendo por aqui. Eu preciso desenvolver a sabedoria para envelhecer, né, e saber como lidar com a angústia de estar mais próximo da morte do que da vida. E isso é difícil, né, porque ninguém quer pensar sobre isso, Claro. né. Então, algumas pessoas, elas embarcam nessa busca constante por fuga. A fuga da própria realidade, da existência da morte, do envelhecimento, né. O homem, principalmente, ele é muito nutrido por essa coisa do poder, né, da juventude e tudo mais. E, cara, a gente vai envelhecer. A gente pode fazer isso com sabedoria, né, com qualidade, mas é uma coisa que é inevitável. Então, se o homem não investe, e aí não vive essa alta performance de construção de legado, ele vira esse ganhador de dinheiro, que por sua vez abastece toda uma cadeia disfuncional. Porque ele vai se envolver com as meninas mais novas, que não têm a referência paterna, né, que vieram de um ambiente destrutivo, né, que vivem em situações de abuso e replicam esse abuso. Então se alimenta toda uma estrutura com base nessa disfuncionalidade, que no final paga-se o preço, porque quanto mais eu envelheço e quanto mais a morte se aproxima, não tem como eu fechar os olhos para ela. É onde bate o desespero. E aí muitas vezes vem a demência, né? Então muitas vezes a demência, o Alzheimer vem muito disso, né? É a pessoa que ela se degradou ao longo da vida inteira e aí no final ela coexiste sem vida, porque ela Nossa. fica ali vegetando, né? Sem lembrar de nada, sem saber quem são as pessoas, né? Então é uma coisa que eu me preocupo muito. Aí eu acho que vale a pena a reflexão para que a gente não faça as coisas pensando só amanhã. Eu preciso me planejar para uma vida. Porque a galera esquece que nós temos aí mais 40 anos pela frente. Se Deus abençoar, não acontecer nada, né? Lógico que a vida é imprevisível, as pessoas morrem, né? Mas, e a hora que morre também resolve o problema, né? A bucha fica para quem fica, É. né? Mas, se tudo der certo, a gente se cuidando, são muitas décadas. E eu preciso ter um senso de orientação para onde eu estou indo, para eu não chegar lá despreparado e ter que pagar o preço. Eu lembrei de algo. Eu estava assistindo uma médica que ela trabalha só com pacientes terminais. Isso faz um link com a questão da performance, né? Com a performance equilibrada. Por quê, Jorge? Porque uma das coisas que, ou primordialmente aquilo que as pessoas relatam no leito de morte, sobre o que faria diferente ou do que sente falta, nunca é dinheiro, nunca é poder. Geralmente, essas pessoas vão tratar de relações mal resolvidas. Uma relação com ela mesma e com os outros, Sim. as pessoas próximas, né? A gente fala de performance, alta performance, de se destacar, tá? Na carreira, de fazer dinheiro, se destacar fisicamente, ser um cara que é acima da média. Mas eu acho que quando a gente traz o elemento que é o objeto do nosso bate-papo aqui hoje, do autoconhecimento, esse cara ele consegue, ok, eu estou no jogo, Sim. eu sou um player, mas ao mesmo tempo eu tô ligado nesse tipo de assunto também, que é para eu não me perder ou repetir padrões, enfim.